Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesta manhã, nós vamos trazer a você uma mensagem cujo título é: Quem não desiste, alcança a vitória. E o texto encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52, que diz assim: Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Meu irmão e minha irmã, imagine você, Bartimeu ali sentado à beira do caminho, à beira da estrada, sujo e empoeirado. Provavelmente as pessoas levantavam poeira em cima dele enquanto viajavam pela estrada de Jericó, montadas em cavalos, mulas, camelos ou mesmo a pé. Faça um retrato mental dessa situação. Ele talvez ali sacudindo um copo velho com as moedinhas que pedia aos transeuntes. Do ponto de vista natural, Bartimeu não tinha mais esperança, ele não tinha futuro. E sabe por quê? Porque ele era um mendigo cego, clamando a outras pessoas para o ajudarem, pelo menos quanto à sua sobrevivência mínima. E quando nós falamos em mendigo, temos a ideia de uma pessoa suja, empoeirada, descabelada, vestidas de roupas rasgadas. E eu pergunto, que esperança Bartimeu tinha? Provavelmente ele era tão dependente dos outros que sequer podia se locomover sem que alguém o levasse pela mão. E no meio dessa triste falta de esperança, ele tomou consciência de repente de uma comoção na rua. É provável que tenha estendido a mão, tateando, até conseguir puxar a orla da roupa de algum transeunte e perguntar: o que está acontecendo? Ele não via nada. E a única maneira de saber algo dos acontecimentos era mediante aquilo que ouvia e aquilo que os outros lhe contavam. E naquele dia, o cego Bartimeu, na estrada de Jericó, deve ter ouvido que alguma coisa incomum estava acontecendo muito tempo antes de Jesus chegar perto dele. Possivelmente, alguém lhe respondeu: Jesus de Nazaré vai passar por aqui. E você pode imaginar aquele pobre mendigo cego ao escutar aquela notícia? Provavelmente ele estava sentado no chão, recebendo a poeira levantada pelas sandálias da multidão e toda a comoção. E então ficou sabendo que Jesus de Nazaré estava para passar perto dele. A reação de Bartimeu diante daquelas palavras é deixada à nossa conjectura, mas mesmo assim posso imaginá-lo perguntando: Jesus de Nazaré não é o homem que está curando todas aquelas pessoas? É Jesus, o homem que dizem ser ungido por Deus para praticar o bem e para curar todos os oprimidos do diabo? Jesus de Nazaré é aquele que chamam de operador de milagres? Sim, é Jesus Cristo, aquele que liberta os homens.
com o reconhecimento de que era Jesus quem se aproximava quase, nós podemos ver Bartimeu colocar-se em pé de um só pulo. Não podia ver nada, mas podia escutar e podia falar. E a Bíblia diz que ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imediatamente aqueles que estavam em seu redor começaram a mandá-lo sentar-se e ficar quieto. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas veja, Bartimeu se recusou a desistir. Ele não se deixou desanimar, porque ele sabia o que ele queria da parte de Deus. E a sua fé não aceitaria uma resposta negativa. E quanto mais a multidão queria abafar a sua fé, mais Bartimeu exclamava, mais ele cada vez gritava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Bartimeu soltou um grito alto, porque ele queria atrair a atenção do mestre. A sua fé não queria uma recusa, porque a fé sempre exige uma resposta. E Bartimeu queria receber algo de Deus, ele queria enxergar. A fé expressa diante de Deus os seus desejos. Ela não é silenciosa e nem passiva. E pede para ser ouvida nos átrios do céu. A Bíblia não diz que Bartimeu simplesmente se sentava em silêncio, dizendo de si para si: pois bem, talvez, se eu ficar quieto e simplesmente projetar os meus pensamentos até Jesus, ele passará e me tocará e eu ficarei curado. Não, a fé que Bartimeu tinha não era passiva. Não dizia aquilo que ouvimos tantas pessoas dizerem em nossos dias, e por isso nada recebem de Deus. Ora, se for da vontade de Deus, Jesus me curará. Não, a fé não desiste, não se deixa silenciar, não se deixa repudiar, porque sabe que Deus atenderá das alturas. E a fé de Bartimeu era forte e insistente, e gritava cada vez mais alto. Pela fé, sabendo que Jesus o escutaria: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja você os obstáculos que existiam entre Bartimeu e a resposta à sua oração. Um dos obstáculos foi a multidão que acompanhava Jesus enquanto viajava pela estrada de Jericó. Provavelmente, havia muitas pessoas religiosas naqueles dias que não aguentavam o som da fé, conforme ela saía dos lábios de Bartimeu. E eram esses aqueles que sempre mandavam Bartimeu se calar. Mas Bartimeu resolveu que nenhum obstáculo iria impedi-lo de receber de Deus o que ele desejava. Independentemente das tradições religiosas, ninguém iria obrigar Bartimeu a ficar quieto e perder a bênção que iria receber de Deus. Aquele mendigo cego tinha bom senso e fé suficientes para clamar a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero tornar a ver. Deus, escuta o clamor sincero da fé. E enquanto Jesus andava por aquela estrada poeirenta de Jericó, ele ouviu, de repente, alguém chamar pelo seu nome. E parecia um grito desesperado. Jesus Cristo de Nazaré parou de repente, ao escutar aquele clamor penetrante da fé. Era uma voz cheia de fé que não desiste e que não quer ser silenciada. Bartimeu tinha a convicção de que o poder de Deus operava em seu favor. Isso é fé. Ele não quis perder a sua oportunidade de receber o melhor de Deus para a sua vida. Quanto a Bartimeu, era agora ou nunca, porque ele não saberia se Jesus passaria outra vez por aquele local. Bartimeu sabia que aquela era a sua hora.
e ele precisava tomar posse da sua cura, com um tipo impetuoso de fé que não podia ser recusada. E eu pergunto a você, você tem esse tipo de fé que não aceita uma resposta negativa? Está na hora de começar a clamar a Deus com uma voz de fé que não quer ser recusada. O clamor da fé não quer ser silenciado e não pode ser apagado. O clamor da fé genuína nunca desistirá e nem perderá a esperança. Não deixe que o diabo lhe roube aquilo que você tem por direito, através de dizer a você que Deus não atenderá a sua oração. A Bíblia diz que Deus sempre escuta o clamor dos justos. Salmo 34, 15. Então, coloque Satanás no lugar certo, juntamente com as dúvidas, com a incredulidade que ele quer despertar em nossas vidas. Use o nome de Jesus para isso. Recuse-se a desistir e poderá receber da parte de Deus tudo o quanto deseja. A fé recebe uma resposta de Deus. E Jesus deu uma ordem para Bartimeu ser levado até ele. Parou Jesus e disse: chamai-o. Aquela mesma multidão que tentava silenciar Bartimeu uns minutos antes, começou a empurrá-lo para a frente. Embora os olhos cegos de Bartimeu não conseguissem ver, ele escutava a voz do Mestre. E quando Jesus disse: que queres que eu te faça? Mestre, ele respondeu, que eu torne a ver. Bartimeu começou a regozijar-se e a louvar a Deus quando ouviu a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu tinha muitas oportunidades para desistir, mas pelo fato de que ele se recusou a ceder diante das circunstâncias e dos obstáculos que tinham procurado bloquear o seu caminho, passou a seguir Jesus regozijando-se. E à medida que você começa a ter fé em Deus para receber as coisas que Ele lhe prometeu, você provavelmente terá muitas oportunidades para desistir, em razão dos problemas, por causa dos obstáculos que procurarão bloquear o seu caminho. Talvez você até mesmo ouça pessoas tentando lhe dizer: as promessas de Deus não são para nós hoje, eram somente para as pessoas que viviam nos tempos de Jesus. Você também ouvirá a voz da dúvida e da incredulidade, que procurará convencê-lo. Deus não se importa com você. Mas quem disser isso é mentiroso, porque em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bartimeu recebeu a sua resposta de Deus. Recebeu da parte de Deus o que ele queria. Sabe por quê? Porque ele não comprometeu a sua fé em Deus. E eu digo a você, cuidemos para que ninguém entre nós transija a nossa fé e aceite menos do que o melhor de Deus para a nossa vida. Não sei o que você vai fazer, mas eu quero receber o máximo que Deus tem para oferecer. Avançarei até a vitória, porque a palavra de Deus declara que somos mais do que vencedores e a vitória nos pertence em todas as circunstâncias. Na fé não há derrota. E se você viver uma vida agradável a Deus e reivindicar o que legitimamente lhe pertence, segundo a palavra de Deus, não há maneira de ser derrotado. Então, meu irmão e minha irmã, faça como Bartimeu. Não permita que nada, absolutamente nada, faça com que você desista. Então eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que você venha prosseguir, avançar e venha receber
tudo aquilo que você necessita da parte de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso, para quem não há nada demasiadamente difícil, para quem não existe impossíveis. E é por isso que nesta manhã nós não vamos deixar que as circunstâncias nem os obstáculos venham nos impedir de prosseguir, venham nos afastar, venham fazer com que nós desistimos de receber aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Nós vamos fazer como Bartimeu, independentemente das vozes que chegam aos nossos ouvidos, independentemente daquilo que se apresenta diante de nós, nós vamos prosseguir confiando e crendo nas promessas de Deus, para que venhamos receber a cura, a saúde, a bênção, a vitória, a provisão, enfim, as promessas de Deus. Porque a palavra de Deus é que diz: tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. E nesta manhã eu apresento diante de Deus a sua vida, a minha vida e de todos aqueles que necessitam algo da parte do Senhor, e profetizo toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais para você, para mim e para todos aqueles que estão neste momento clamando diante de Deus pela sua vitória, pela sua resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido a todos a nos seguir no YouTube, no canal Igreja Poder de Cristo. E você também, em breve, poderá estar conosco na Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. De qualquer modo, poderá nos telefonar para oração no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Capaz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.